Feliz sábado, irmãos. É uma grande honra estar neste lugar novamente, aqui falando com todos vocês, mas também uma grande responsabilidade pesou sobre os meus ombros nessas últimas semanas. Eu sei como foi duro e como foi bom ao mesmo tempo. Falar com Deus é maravilhoso. E como eu falei com Deus esses últimos dias para estar aqui com vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Todos, as crianças, os jovens, os adultos, todos com a palavra de Deus nas mãos. Quero ouvir o farfalhar das páginas. Gênesis 19, verso 15, saudades de Sodoma. Esse é o nosso tema de hoje. Gênesis 19, verso 15. Acharam? As crianças ainda estão agitadas. Vou torcer para que elas todas se acomodem, para que todos se sentem. Ok? Os pais me ajudem. Vamos então fechar os nossos olhos, pedir a bênção para o Papai do Céu. Bíblia aberta em Gênesis 19, oremos. Senhor Deus, grandioso Pai Celestial, temos aqui em nossas mãos a Tua palavra, Senhor. Um baú de tesouros, tesouros e tesouros. Ó Pai, somos todos defeituosos, pecadores, e vimos aqui, Senhor Deus, abrir a Tua palavra para aprender dela. Por isso, ó Pai, preencha todo o espaço desta casa de oração com o Teu Espírito. Que nenhuma desatenção prevaleça aqui, Senhor. Que os celulares sejam desligados. Que qualquer preocupação, dor ou desconforto possa ser retirado daqui pelo poder do Teu Santo Espírito. E que esta palavra possa calar fundo e mudar a nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A partir do verso 15, a Bíblia que eu tenho aqui diz o seguinte: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Verso 17, havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Verso 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Verso 26, e a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se numa estátua de sal. Verso 27, tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, para a fumarada, como a fumarada de uma fornalha. Nós não vamos nos concentrar hoje em como Ló chegou em Sodoma. Nós não vamos nos concentrar hoje na relação dele com Abraão especificamente. Nós também não vamos nos concentrar hoje nos pecados de Sodoma e de Gomorra, e nem na escolha de Ló em morar ali perto. Mas me permita algumas breves considerações sobre esta cidade.
Aqueles que já tiveram a oportunidade de ir ao território de Israel, não muito distante da sua capital religiosa, Jerusalém, ali mesmo na Judéia, numa parte desértica, que é designada como deserto da Judéia, você vai encontrar placas de indicações no trânsito por ali mesmo, apontando para a cidade de Sodoma, mais especificamente para o Monte de Sodoma. Histórica e geograficamente, parece não haver dúvida onde fica essa cidade, onde ela foi construída e onde ela se encontra, ou o que se consegue identificar como a cidade de Sodoma e Gomorra hoje. E nessas cidades da Campina, você tem ali cerca de 8 quilômetros de extensão de uma enorme montanha, onde tem picos de até 220 metros de altura. Nessa concentração de 8 quilômetros de extensão, uma característica distingue aquela região, porque ali tem uma grande concentração de sal. Daí não haver dúvida para a maioria dos historiadores de que aquela área ali corresponde à antiga região onde foi construída Sodoma e Gomorra. Essas cidades registradas na Bíblia estavam situadas dentro de uma cadeia de montanhas. Nesse amontoado, um pouco mais elevado da superfície do mar, você tem um pilar, que é considerado por muita gente como sendo a mulher de Ló. Eu gostaria de pedir agora que desse um Google aí no computador da igreja. Reparem bem, um amontoado, uma cadeia de montanhas, onde existe uma grande concentração de sal, e ali você tem aquela imagem, um pilar de rochas. É lógico que um pouco maior do que um ser humano, porém, muitos depósitos foram caindo ali durante os séculos. Ali você tem onde muitos historiadores acreditam ser o pilar, a estátua da mulher de Ló. Cadê a outra imagem? Aqui, estão vendo? Não se sabe ao certo, de fato, se este pilar corresponde ao que seria a mulher de Ló. Mas também essa mulher, existe uma antiga tradição de quem identifica já desde muito cedo que aquele lugar, aquele pilar era a mulher de Ló. Um historiador antigo de 2000 anos atrás, chamado Flávio Joséfo, identificava aquela imagem como sendo a mulher de Ló. Os pais da igreja também, Irineu de Lyon, Clemente de Romano, também colocam aquela região como sendo Sodoma e aquele pilar como sendo a mulher de Ló. Uma outra curiosidade, especificamente daquela região, é que naquela área você encontra uma grande quantidade de enxofre. E enxofre, tradicionalmente, você só encontra em regiões vulcânicas, onde tem terremotos. E ali perto você não tem absolutamente nada de vulcão ou placas tectônicas que poderiam indicar a presença de enxofre. Um outro detalhe é que o enxofre encontrado nesta região é muito puro, 95% de pureza. E o enxofre que você encontra em regiões vulcânicas não chega a 50%, 55% de pureza. Mas naquela região, o enxofre encontrado ali tem mais ou menos 95% de pureza. Mas nossa reflexão de hoje não estará concentrada especificamente em Sodoma e nem nas razões de sua condenação. Hoje eu quero considerar com vocês uma solene advertência feita por Jesus em relação a um detalhe dessa história. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas 17 e verso 32. Lucas 17, verso 32. Em algumas versões, este verso está composto por apenas 4 palavras. Outras 5 e outras, contando as preposições, dá até 5 palavras. Mas é um verso muito curto. Lucas 17, verso 32 diz assim: lembrem da mulher de Ló. É só isso. Este é o verso. Por que Jesus chamou atenção para o caso dessa mulher? Ela professava seguir a Deus. O seu marido é descrito nas Escrituras como sendo um homem justo, o justo Ló. Ela deixou Sodoma com seu marido no dia em que a cidade foi destruída.
Ela olhou para trás, na direção da cidade, contra uma clara orientação de Deus. Ela foi morta ao tornar-se uma estátua de sal instantaneamente. E o Senhor Jesus a usa como um alerta para a sua igreja. Ele disse: lembrem da mulher de Ló. Eu não sei se está muito agudo, mas eu estou sentindo, não sei se a minha voz está irritando. Não sei se daria para tirar um pouco agudo, ou está bom assim? Vocês veem aí. Reparem, Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Este é um solene aviso. Entenda que Jesus em nenhum momento disse: olhem, lembrem de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou quem sabe Jesus teria dito: lembrem de Sara, Rebeca ou Raquel. Não, ele escolheu uma alma eternamente perdida para dizer à sua igreja: não se esqueçam da mulher de Ló. Isso ganha uma importância maior quando a gente considera o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Jesus está falando do seu retorno à terra. Ele está falando sobre a sua segunda vinda. Esse é o contexto, quando ele viria julgar o mundo. Hoje, irmãos, é para nós. Jesus está descrevendo o terrível estado de falta de prontidão em que muitos seriam encontrados quando ele voltasse à terra, nesta época, em 2024. O tempo do fim está na mente de Jesus quando ele faz a declaração: lembrem da mulher de Ló. Esse é um solene aviso quando você não apenas considera o contexto em que ele foi dito, mas quem pronunciou. É o próprio Jesus, com seu coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Esse é um solene aviso quando você leva em conta para quem ele foi dado. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando para os opositores, para os descrentes. Ele achou que seria importante alertar os seus mais próximos seguidores. Esse é um aviso solene, quando você também considera a maneira como ele foi dado. Ela não foi uma menção discreta. A estrutura da frase no original, utilizado por Lucas, alerta sobre o perigo de esquecer. É como se houvesse um imperativo ali: não se esqueça da mulher de Ló, e com um ponto de exclamação bem grande no final. Ele brada que Ló era um cara justo. Também ela conviveu com o pai da fé, antes de se mudar para Sodoma, e a convivência com Abraão, a sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do seu marido por conta da fidelidade, tudo isso falou alto à mulher de Ló durante anos, até eles se separarem e ela ir morar em Sodoma. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo e bem de perto. Irmãos, quando Abraão recebeu as promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela estava lá. Quando seu marido foi capturado por um rei vizinho, e Abraão foi lá resgatar o seu marido com as coisas, as mulheres e tudo aquilo, ela estava lá. Quando o sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, veio para encontrar Abraão com pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma para alertar o seu marido, ela estava lá, e viu os anjos pessoalmente, quando eles os tomaram pela mão e os levaram para fora da cidade. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais, mas quais foram os efeitos desses privilégios no coração dela? Eu pergunto a vocês, quais foram os efeitos daqueles privilégios daquela mulher no seu coração? É difícil a gente dizer, mas foram insuficientes, apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos, da advertência do céu. Ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente e incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada, a sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus, as suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que genuinamente servindo a Deus. Ela se configurou e se adaptou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló,
mas aos olhos de Deus, o seu coração estava errado. Ainda que ela tenha se conformado com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a sua própria religião. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a sua própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu, nessa condição ela morreu. E há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa época em que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados, você pode ter ricas oportunidades, você pode curtir as pregações. Como a mulher de Ló, você pode até sentir-se bem em participar do culto, você pode estar satisfeito com a teoria religiosa que você tem. Como a mulher de Ló, você pode conviver no meio da luz, do conhecimento, da santidade e da boa companhia. Jovens da galeria, você pode ter todas estas coisas e ainda assim não ser convertido, e no final estar perdido para sempre. Eu sei que isso parece sombrio, e muita gente aqui pode até dizer que se fossem bem casados, se tivesse um marido que fosse um real sacerdote do lar, ou se tivesse uma esposa piedosa, ou se tivessem bons amigos, ou se tivessem um bom trabalho, um bom patrão, ou se eles pudessem ter até um bom pastor, um pastor melhor, uma igreja mais calorosa, quem sabe com todas essas vantagens, com esses privilégios, eles não andariam realmente com Deus. Mas isso é mero engano. Isso é uma completa ilusão, porque se requer mais do que privilégios e vantagens para você salvar a sua alma, meu querido. Joabe foi capitão de Davi, lembra? Gease foi servo de Eliseu, lembra? Demas foi companheiro de Paulo, lembram? Judas foi discípulo de Jesus. Todos esses morreram em seus pecados, apesar dos privilégios que eles tinham. Todos fracassaram apesar do conhecimento, dos alertas, das oportunidades, assim como a mulher de Ló, de quem o nosso Senhor nos alerta: lembrai-vos da mulher de Ló. Todos esses exemplos nos ensinam que não são apenas privilégios espirituais que nós precisamos. Nós precisamos da graça do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos de uma conversão de verdade. Você pode valorizar os seus privilégios religiosos, mas você não deve confiar neles, meu querido jovem. Você deve até desejar ter um benefício desses privilégios em todas as áreas da sua vida, mas você não deve colocar esses privilégios no lugar de Cristo, nenhum deles. Cuide deles, que eles produzam algum fruto na sua vida, porque se os privilégios religiosos que você anda desfrutando não fazem ou não trazem nada de bom, provavelmente eles vão lhe causar mal, e muito mal. Porque os privilégios religiosos, a convivência com a igreja, uma fé nominal, mas não real, isso acalma a consciência da gente, como se nós estivéssemos no caminho certo. Isso, em contrapartida, aumenta a sua responsabilidade e vai intensificar a sua condenação. Atenção, ouça essa frase: o mesmo fogo que derrete a cera endurece a argila. O mesmo sol que faz a árvore crescer vai secar a árvore morta e a prepara para queimar. E eu vou dizer aqui, e você ouça as minhas palavras com cuidado: nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade vazia com as coisas sagradas. Quantas e quantas vezes você tem visto e ouvido dos púlpitos os sermões ao longo da sua vida? Sermões que se repetem. Uma verdade que não transforma você, vai deformar você. Uma familiaridade vazia com a igreja tornará você uma pessoa pior. Irmão Orlando, de onde é que você está tirando isso? Será que nós nos esqueceremos da severa repreensão que o Senhor Jesus fez a respeito de Laodiceia, a nossa igreja? A igreja dos últimos dias?
dizendo: eu preferiria que você fosse frio. Eu preferiria que você fosse frio a ficar em pé dentro, ficar com um pé dentro da igreja e outro fora. Não são apenas os privilégios que tornam as pessoas cristãs, mas a graça do Espírito Santo. Sem isso ninguém jamais será salvo. E eu brado: sem isso ninguém jamais será salvo. É um privilégio nosso, semana após semana, sentarmos confortavelmente nesse edifício ou no sofá de casa e ouvirmos o pastor pregar o evangelho com toda a energia e empolgação possíveis. Mas depois de anos e anos ouvindo os servos de Deus, a pergunta que fica é: o que você tem feito? O que você tem no seu coração? Você tem recebido o Espírito Santo? Se não, cuidado, irmãos. Você pode não ser melhor do que a mulher de Ló, e olhe o fim dela. Os nossos filhos precisam considerar o que eu estou dizendo aqui hoje, e como eu pensei nos meus filhos essa semana. A minha filha mais velha está no IAP. Hoje ela foi passar o sábado na casa do pastor Sandro, nosso primo, e eu liguei de madrugada para ela: minha filha, cuide-se, não ande nos passos da mulher de Ló. Eu levantei de madrugada e ajoelhei do lado da cama do meu filho. Quanta preocupação com isso. É um alto privilégio crescer num ambiente cristão, viu, Joshua? Viu, Elis? Viu, crianças? É um alto privilégio ter pais piedosos, comprometidos, pais que oram ao pé da cama, que trazem os filhos à igreja, que investem tudo que eles têm na formação espiritual deles. É um privilégio ser ensinado no evangelho desde cedo. É um privilégio ter as memórias mais remotas da infância no seio da igreja, como nós vimos agora pela manhã com a adoração infantil. Mas, atenção lá em cima, crianças, juvenil, adolescente, jovem, não cresça infrutífero no meio de todas essas vantagens. Cuide para que seu coração não permaneça duro, impenitente e mundano, apesar de todos esses privilégios. Ouça o que eu estou lhe dizendo, meu querido jovem. Atenção, crianças, atenção, jovens, as crianças aqui da frente, como eu pedi. Atenção, você não poderá entrar no reino de Deus se apoiando na fé da sua família, dos seus parentes. Isso não vai funcionar. Você vai precisar comer o pão da vida por si mesmo. Você vai precisar receber o Espírito Santo do seu próprio coração. Você vai precisar arrepender dos seus próprios pecados. Você vai precisar ter a sua própria fé. Você vai ter que desenvolver a sua própria santidade. Senão você não será melhor do que a mulher de Ló. E Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a sua salvação. A esposa de Ló tinha muitos privilégios, mas o seu coração estava dividido. E em um coração dividido não há o domínio do Espírito Santo. E isso nos leva ao segundo ponto desta manhã. Qual o pecado que a mulher de Ló cometeu apesar dos seus privilégios? Orlando, você não estaria sendo muito exigente com essa pobre coitada? Não perca de vista, meu querido irmão, que toda a nossa conversa está baseada no alerta dado pelo próprio Jesus. Lembre da mulher de Ló. Não é criatividade do pregador, não. Eu só estou apenas sublinhando o que Jesus disse, e Ele falou isso para a sua igreja. Ele falou isso para aqueles que esperavam o seu retorno, para nós. No relato primário, o seu pecado está registrado em pouquíssimas palavras. Qual foi o pecado dessa mulher para que ela tomasse um julgamento tão severo? O relato primário é uma pequena expressão: ela olhou para trás. Poxa, só isso? Isso não soa pequeno demais para você? Para Deus ter punido ela com tamanha severidade? Não parece um pouco desproporcional? Isso é o que a maioria das pessoas pensam. Alguns anos atrás, um pastor chegou numa igreja, recente tinha chegado, e uma irmã daquela igreja, responsável pelos jovens, procurou o pastor e disse: pastor, eu queria sua opinião. No mês que vem, eu vou estar dirigindo os programas dos cultos jovens à tarde, no sábado,
E nós gostaríamos de discutir sobre a mulher de Ló. Nós temos condenado demais essa mulher. O que o senhor acha de a gente ver, considerar as condições dela, da vida dela, e ver por que realmente ela olhou para trás? Irmãos, vamos pensar juntos aqui. Há muito mais nessa olhadinha para trás do que normalmente a gente capta a princípio. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o verdadeiro caráter daquela mulher. Pequenas coisas frequentemente demonstram o estado da mente das pessoas. Pequeninas coisas. Isso não é nada, você pode pensar, né? Poxa, um pouquinho ali, é só uma tinturazinha, é só um brincozinho, é só uma comidinha, é só um dia, é só uma hora só. O fruto que Eva comeu no jardim foi uma pequena coisa, mas aquilo foi suficiente para perder a sua inocência. O seu estado se tornou um estado pecaminoso. Uma rachadura, irmãos, uma rachadura no arco de uma ponte prova que a sua fundação tem a sua estrutura comprometida. Aquele foi um pequeno olhar, mas também revelou a desobediência da mulher de Ló. A ordem do anjo foi específica, inconfundível, como também foi a ordem de Deus ao casal no jardim do Éden. Comam de tudo, mas daquele ali nem cheguem perto, não comam daquele fruto. A ordem do anjo, queridos, foi simples: corram naquela direção e não olhe para trás. Tem coisa mais simples e mais clara do que essa? Mas o verso 17 do capítulo 19 que lemos, que a mulher se recusou a obedecer a ordem, e ela volta para trás numa atitude de rebeldia. E olha o que a Bíblia diz sobre isso: que é melhor obedecer do que sacrificar, de que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Quando Deus fala, irmãos, quando Deus fala claramente por sua palavra, o nosso dever é claro: obedeça. Por isso Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Aquele foi um pequeno olhar, mas demonstrou uma descrença orgulhosa dela. Ela parecia duvidar que Deus realmente iria destruir Sodoma. Ela parecia não acreditar que havia qualquer perigo ou necessidade de fugir rapidamente. No momento que alguém começa a pensar que sabe melhor do que Deus, não o levando a sério diante de um alerta ou diante de uma advertência, esse alguém está em perigo. Não se meta em perigo, irmão. É muito exagero, meu caro. Seja mais flexível. Não é bem assim. Pode ser qualquer dia, não precisa ser o sábado, não precisa ser aquele dia. Pode ser qualquer coisa. Pode ser isso aqui, não precisa ser exatamente aquilo ali. Muito cuidado. Esse tipo de racionalização leva a pessoa ao caminho da ruína. Quando nós não entendemos o modo de Deus de agir, a melhor coisa a fazer é a gente calar e confiar. Não discuta com a soberania e com a sabedoria infinitas. Aquele foi um pequeno olhar, mas revelou o amor mundano da esposa de Ló. O seu coração estava em Sodoma, embora o seu corpo estivesse do lado de fora da cidade. Ela lamentou que uma vida inteira de esforço e trabalho havia sido jogado para trás e sendo condenada à destruição. O seu carro, a sua casa, os seus móveis, a sua roupa, os seus perfumes, os seus utensílios, a sua TV, o seu celular, as suas memórias, seus álbuns de fotos, suas coxas bordadas, sua empresa, seu trabalho, tudo, suas lembranças, tudo jogado para trás. Por que não olhar só um pouquinho? Que coisa é essa? Eu saí com a roupa do corpo para começar tudo de novo, com a idade que eu tenho. Ela se volta em rebeldia, porque na cabeça dela não era justo. Seu coração estava ainda na cidade, embora o seu corpo já estivesse do lado de fora. Ela havia deixado seus afetos para trás. 2 das filhas que moravam ainda com ela saíram, mas ela havia deixado parte da família lá. Ela tinha outras filhas que ficaram lá com seus genros, e parece o caso, como algumas pessoas costumam dizer, tolas,
Tolas essas pessoas que dizem assim: eu não quero ir para o céu se a minha mãe não for. Já ouviram essa frase? Eu não quero ir para o céu se meu filho não for. Não vai ter graça lá. Essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Seu olhar se volta para o lugar onde estava o tesouro dela. Enquanto a bússola apontava numa direção, ela se volta para onde estavam os seus afetos. Esse foi o ponto culminante do pecado dela. A Bíblia diz em Tiago 4:4 que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu quero chamar a sua atenção de forma especial para esse ponto agora, meu querido jovem, meu querido irmão, minha querida irmã, porque pode ser justamente aqui que o Senhor Jesus particularmente pretende direcionar as nossas mentes neste momento. O caso dessa mulher é um alerta do perigo em olhar para o mundo. A sua religião poderia ser boa e crível, mas ela nunca desistiu do mundo. Ela parecia estar no caminho seguro, ao mesmo tempo em que os pensamentos mais baixos e profundos do seu coração eram para o mundo. O imenso perigo do mundanismo é a principal lição que o Senhor Jesus quer que aprendamos com essa mulher. Esse Jesus, atenção jovens, esse Jesus que andam vendendo por aí, um Jesus acomodado ao gosto de sua clientela, esse Jesus não existe. Esse Jesus que se adapta ao novo site, à nova era, ao novo tempo, ao novo clube, ao novo grupo, à nova escola, à nova empresa, ao novo trabalho, esse Jesus não existe. Eu sinto muito em lhe dizer. Nessas 4 palavras do verso 32 do capítulo 17 de Lucas, ele diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. E esse é um lembrete para que você não tenha o seu coração no mundo. Jesus não vai se ajustar às nossas preferências, porque as nossas preferências estão corroídas pelo pecado. Ele não vai rebaixar o nível das suas exigências, porque nós estamos afetados de tal maneira, que se não houver uma transformação completa em nosso ser, nós não estaremos habilitados a morar com Ele. Eu acredito que nunca houve um momento em que os avisos contra a mundanidade fossem tão necessários para a igreja de Cristo como são hoje. Cada época tem sua própria epidemia, mas existe uma constante ameaça à igreja e ao mundo. É uma pestilência que caminha na escuridão, é uma doença que destrói ao meu dia, e pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de advertir a minha família, meus filhos, minha esposa, meus amigos, e por que não, eu não sou pastor de vocês, mas por que não, minha igreja. Estou falando sobre uma religião da boca para fora, um cristianismo superficial. Pelo amor de Deus, lembrem da mulher de Ló. Ela não era uma assassina, certo? Ela não era uma adúltera, certo? Ela não era uma ladra. Ela professava seguir a Deus como você. Mas ela olhou para trás. Há milhares de pessoas batizadas em nossas igrejas cristãs, em todo o mundo, que são provas inequívocas contra a imoralidade e a infidelidade. Mas também há outros milhares de cristãos que são vítimas do amor ao mundo. Há milhares que correm bem por uma temporada e parecem propensos a chegar ao céu, mas acabam ficando pelo caminho, virando as costas para Deus. O que mudou para essas pessoas? Eles acham que a Bíblia não é mais verdadeira? Que o Senhor Jesus não consegue manter sua palavra? Não! Não são pessoas que ficaram ateias, não! Não são pessoas que desacreditam da Bíblia, não, de jeito nenhum. Então o que mudou? Eles foram infectados por uma pandemia. O amor deste mundo os contaminou. Essa é a pandemia, o amor do mundo. E às vezes para alguns o mundo está dentro de um celular. E às vezes para alguns o mundo está dentro de uma TV. Por isso é hora de a gente lembrar da mulher de Ló. Quantos dos nossos filhos começam bem e acabam ficando pelo caminho? Atenção, nos dias da infância eles parecem cheios de cristianismo, eles podem repetir versículos da Bíblia,
cantar na igreja com empolgação, como os meus e os seus fazem. Eles têm sentimentos espirituais, eles têm convicções do pecado, eles professam amar Jesus, eles até atendem os apelos para o batismo, como a minha Elis faz várias vezes. Eles têm o prazer em ir à igreja, eles gostam de ouvir os sermões, mas infelizmente a bondade de alguns dos nossos filhos, muitas vezes desaparece, como a nuvem da manhã, como o orvalho que passa. O garoto que não seja o meu Joshua se torna um jovem, ele não se importa com nada além da diversão, dos esportes, das festas e do excesso. A menina que não seja a minha Ana e nem a minha Elise se torna uma jovem, e ela não se importa com nada além da moda, da popularidade, da própria aparência, do entretenimento vazio, das redes sociais, séries e mais séries. A palavra maratonar ganhou um novo significado na boca deles. Onde que está aquela espiritualidade que parecia tão promissora nos primeiros dias da infância? Tudo se foi, tudo enterrado, tudo substituído pelo amor do mundo. Essas pessoas andam nos passos da esposa de Ló, e Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Eles olham para trás. Atenção, quantos casais, que não seja eu e a Jaque, e nem você, caminham bem, são líderes da igreja, são recém-casados, cheios de ânimo, de vontade, assumem departamentos, trabalham em ministérios, mas à medida que a família começa a crescer, há um esfriamento, há um afastamento, eles começam a se concentrar demais nas suas coisas e na demanda familiar, esquecendo que sua vida deveria girar em torno de Deus. E quando você vira pai e mãe, você não pega férias, viu? Kellen, não pega férias. Não pega férias de Deus. Um fermento mundano começa a aparecer em seus hábitos, suas roupas, seu entretenimento, o uso do tempo. Cadê aquela linha óbvia de separação que havia com o mundo que antes tinha? Tudo esquecido, tudo deixado de lado. Uma mudança veio sobre eles, e o espírito do mundo tomou posse do seu coração, andando nos passos da mulher de Ló. Esses casais olham para trás. Quantas mulheres jovens, que não sejam vocês que estão aqui me ouvindo, andam bem até a sua certa idade, depois perdem tudo? Muitas moças vão bem até o início da vida adulta. Elas mantinham hábitos de oração privada, elas liam as suas bíblias regularmente, elas ajudavam os pobres quando tinham oportunidade, elas foram bem ali até o final da adolescência, mas começaram a preferir os amigos não cristãos. Antes, elas gostavam de falar das coisas de Deus, mas agora isso perdeu a graça. Quantas vezes se mostram instáveis e acabam arruinadas pelo amor do mundo? Pouco a pouco vão se afastando, perdendo o seu primeiro amor. Pouco a pouco as coisas daqui expulsam as coisas do alto de suas mentes, como uma praga de gafanhoto que vai devorando os grãos da sua alma. Passo a passo, essas meninas vão abandonando os princípios que antes defendiam, não mais se preocupam com a doutrina sólida, passam a olhar a igreja como um bando de extremistas, radicais que não têm amor pelas pessoas, e inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, acabam entregando seus afetos a algum homem que não teme a Deus e que não quer saber nada com as coisas de Deus. Viu, moças? Ao fim, essas meninas acabam desistindo do seu próprio cristianismo e se tornam filhas do mundo. Elas andam os passos da mulher de Ló e olham para trás. Quantos membros zelosos, você agora, irmão, atenção, irmãos, você que tem cargo nesta igreja, ou você que é líder, ou você que é pai aqui, quantos membros zelosos e sérios se tornam sem vida e mais frios? Houve um tempo em que ninguém parecia tão vivo em Cristo como você, ninguém estava tão ansioso em promover a causa do Evangelho do que você, mas alguma coisa mudou, o amor por outras coisas tomou posse do seu coração, e sufocou a boa semente da palavra em seu coração. Dinheiro, as recompensas, o entretenimento, as honras do mundo, o trabalho, agora tem primeiro lugar nos seus afetos. Pode ser que você não tenha mais interesse nas coisas espirituais, você ainda tem uma forma de religião, mas não é mais um cristianismo vivo. A primavera do seu antigo cristianismo secou e se foi. O mundo apagou a chama que uma vez queimou tão brilhantemente no teu coração. Você pode estar seguindo os passos da mulher de Ló e olhando para trás. Quantos pastores que não são os nossos pastores da nossa igreja,
que não sejam os nossos pastores aqui da nossa igreja. Quantos pastores trabalham duro por anos, mas depois cedem ao cansaço, à comodidade, aos seus próprios interesses. No início, alguns pastores parecem dispostos a gastar e a serem gastos por Cristo. Eles estão prontos a tempo e a fora de tempo. A sua pregação arde, as suas igrejas são vivas, as suas congregações são bem cuidadas, estudos bíblicos, reuniões de oração, visitas de casa em casa fazem parte da sua rotina. Mas infelizmente, quantos desses servos de Deus começam no Espírito, mas terminam na carne? Como Sansão, são despojados de sua força no colo do mundo. Eles avançam até sua carreira, mas aproveitam as coisas do mundo. Suas esposas se tornam mundanas, inchadas de orgulho pelo status do marido. Pastores que negligenciam o estudo e oração, é como uma geada mordaz que vai matando o verde da alma. A pregação perde a unção, a pregação perde o poder, o trabalho entra no automático, o que ele faz durante a semana é cada vez mais insignificante. O tom de conversa de ministros do Evangelho, como está tão mundano, um vocabulário tão chulo, alguns adquirem um receio de visões extremas. É melhor não mexer com isso, dizem. Medo de ofender o rebanho. O homem que ao mesmo tempo parecia ser um verdadeiro sucessor dos apóstolos, um bom soldado de Cristo, se estabelece como um jardineiro clerical, administrando o negócio, fazendo as coisas apenas por demanda, em vez de proclamar e viver a Cristo. Pastores que não ofendem ninguém, são pastores que também não salvam ninguém, porque a salvação tem um tom ofensivo. Igrejas mortas, e a influência deste servo vai diminuindo na medida que o mundo vai o amordaçando. Pastores que caminham nos degraus da esposa de Ló e olham para trás. É triste a gente falar sobre essas coisas, mas o mais triste ainda é você testemunhar essas coisas. É triste você ver cristãos professos, tendo as suas consciências cegadas, racionalizando os seus próprios pecados. É triste observar quantas pessoas se lisonjeiam de que tudo está bem com as suas almas, quando está tudo errado, por causa do seu amor pelo mundo. É triste começar como Jacó, Davi e Pedro, e terminar como Esaú, Saul e Judas Iscariotes. Gente que começa como Ruth, Ana e Maria, e que provavelmente terminará como a esposa de Ló. Cuidado com uma religião tímida da boca para fora. Cuidado ao seguir a Jesus por qualquer motivo secundário, seja para você agradar os seus parentes e amigos, ou para você se encaixar com outros, ou para parecer de alguma maneira respeitável, tendo uma boa reputação religiosa. Muito cuidado, siga Cristo pelo seu próprio bem. Que você o siga, mas seja meticuloso, seja real, seja honesto, seja sincero, seja sólido, seja de todo o seu coração, não seja de meio coração. Se você tem algum cristianismo, que esse cristianismo seja real. Cuide para você não acabar como a esposa de Ló. Cuide com a tentativa secreta de você permanecer ainda com uma parte aqui na igreja e outra parte no mundo. Eu apelo à minha igreja nesta manhã: por favor, não faça nenhum compromisso com o mundo. Não tente fazer uma barganha como se você quisesse dar a Cristo o mínimo do seu coração e manter o máximo possível ainda nas coisas do mundo. Cuidado para você não alcançar muito e acabar perdendo tudo. Você precisa amar a Cristo de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma, de toda a sua força. Você precisa buscar primeiro o reino de Deus, e acredito que todas as outras coisas serão adicionadas a você. Pois se a gente viu os privilégios da esposa de Ló, a gente viu o pecado da esposa de Ló, nós precisamos considerar o julgamento que Deus executou sobre ela, sobre a punição infligida sobre essa mulher. A Bíblia diz, irmãos, em poucas palavras, ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A mesma mão do Todo-Poderoso que a criou, tirou a sua vida instantaneamente. De carne e sangue, ela foi transformada num pilar de sal. Que terrível! A morte nos leva a profundas reflexões.
mas morrer de repente, instantaneamente, num ato de pecado, cheia de saúde, de perspectivas, mas num ato direto de Deus. Esse foi o fim dessa mulher. Esse foi o fim dessa mulher que Jesus nos advertiu a não esquecer. Foi um fim sem esperança. Existem casos, não é isso, irmãos? Existem casos quando há esperança, quando nós encontramos consolo, ao perceber evidências aqui e ali da vida de alguém que morreu, de que pode ter uma esperança de ressuscitar, né? Isso traz consolo ao nosso coração. Mas no caso desta mulher, sem esperança, a gente lembra do caso do ladrão na cruz, pessoas que se arrependem na última hora, mas o caso dessa mulher não inspira esperança alguma. E Jesus nos advertiu a nos lembrarmos dela. Devemos lembrar que a ira de Deus não é repentina, ainda que pareça repentina. Vejam só, Faraó teve a sua chance, e quando a ira de Deus foi arremessada sobre ele, foi terrível. Corá, Datã e Abirão tiveram a sua chance, lembram? Ofni e Finéias tiveram a sua chance. Saul teve a sua chance. Acabe teve a sua chance. Absalão teve a sua chance. Beltesazar teve a sua chance. Judas Iscariotes também teve a sua chance. Ananias e Safira tiveram a sua chance. Ainda que o juízo de Deus tenha caído sobre essas pessoas, aparentemente de forma repentina, mas todos eles tiveram uma chance. E você? Está tendo a sua chance hoje. Você tem tido chance semana após semana. Então Jesus diz para você: você que aguarda o meu retorno, lembrem da mulher de Ló. Cada um desses casos que eu citei foi de pessoas que tiveram grandes privilégios, mas ainda assim exerceram a sua vontade profana, apesar de tudo que viram e testemunharam. Essa gente conviveu com os profetas e apóstolos. O Judas, por exemplo, 3 anos e meio perto de Jesus. Judas ficou do lado de Jesus 3 anos e meio. Não se esqueçam, irmãos, da mulher de Ló. Vejam as palavras da serva do Senhor. Ela diz: quando é atingido aquele limite da misericórdia de Deus, os oferecimentos da sua misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. Há um momento que bate no relógio de Deus: agora chega, meu irmão, agora chega. Quando o limite da graça é ultrapassado, não haverá mais espaço para o arrependimento. Sobre estes que se recusam a arrepender-se, sobre eles repousa a culpa sem perdão, sem redenção, incapazes de viver no céu. O caso da mulher de Ló nos fala sobre o perigo de pecar contra a luz, nos fala do ódio que Deus tem pelo pecado e da punição que inevitavelmente cairá sobre o rebelde. Nós não cremos que existe um inferno eterno. Nós adventistas não acreditamos que pagaremos no inferno eternamente. Mas lá em Apocalipse 14, nas mensagens evangélicas, quando Deus diz: sai dela, povo meu, para você não ser cúmplice dos seus pecados, é porque realmente existe um juízo. A ira de Deus será arremessada contra o pecado, e a origem do pecado sem mistura de misericórdia, e essa ira está destinada ao pecado e a Satanás e seus demônios, não a você. Essa ira não está destinada aos seres humanos, porque esta ira foi colocada sobre o Filho de Deus, Ele que morreu no teu lugar, para que você não venha suportar tal ira. Meus queridos, toda a ira de Deus, o juízo de Deus, é destinada ao diabo e seus anjos, e Jesus assumiu isso por você. Toda a ira de Deus não foi programada para o ser humano, mas é espantoso pensar que depois do milênio, quando o inferno vai se estabelecer como um lugar de fogo e de enxofre, a santa cidade desce do céu, repousará sobre uma grande planície, e antes do fogo descer para consumir o pecado e pecadores, raiz e ramos, de dentro da cidade, o Senhor Jesus será elevado numa alta plataforma. É impressionante pensar que esse Jesus, tendo ao redor de si, dentro da cidade, os redimidos, eternamente redimidos, esse Jesus vai poder olhar para os de fora e dizer: eu entendo
o que vocês estão prestes a passar, porque eu já experimentei o inferno, eu venci o inferno, eu matei a morte, mas vocês não quiseram minha salvação gratuita. Paulo diz em tom profético que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a justiça de Deus. De Satanás até o último, todos vão se ajoelhar e dizer: nós morreremos, e morreremos de maneira justa. Esta é a profecia. Não há arrependimento, é apenas a força da realidade, a força do juízo de Deus. Ele é justo em acabar com o pecado, e Ele vem para acabar com o pecado. Mas se você estiver apegado ao pecado, você morrerá junto, você será destruído junto. Então, pelo amor de Deus, pelo amor da sua própria alma, transfira sua culpa para aquele que foi levantado no madeiro. Ele morreu por você, não há razão para você assumir sua culpa, porque alguém já fez isso em seu lugar. A atitude da mulher de Ló é uma atitude rebelde. Ela está mais preocupada com as coisas e com algumas pessoas que preocupada em fazer a coisa certa. Ame sua esposa, meu querido, ame seu marido, minha querida, ame seus filhos, ame os seus pais, mas acima de tudo, ame o Senhor, Jesus, que pagou o preço de sua redenção. Eu gostaria agora, com muita atenção de vocês, chegar nesse meu último ponto, fazendo algumas perguntas para você. Atenção, queridos, jovens, crianças. Você tem sido descuidado com a segunda vinda de Jesus? Você tem vivido como o povo de Sodoma e as pessoas na época de Noé? Você tem vivido como se Cristo nunca mais fosse voltar? Se você é uma pessoa assim, eu te digo a você hoje: cuide e lembre-se da mulher de Ló. Você está morto no seu coração? É frio o seu cristianismo? Não sirva a dois senhores. É impossível você ser amigo de Deus e do mundo. Não há neutralidade espiritual. Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se, lembre-se da mulher de Ló. Você está vacilando entre os dois modos de vida, inclinado a voltar-se para o mundo? Você tem medo da cruz que Deus disse que você teria que carregar? Você tem se incomodado com as exigências de Cristo? Você se cansou do deserto e do maná? Você lamenta ter deixado o Egito? Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está acariciando algum pecado secreto? Você faz muitas coisas que são certas e são muito parecidas com o povo de Deus, mas há algum hábito pernicioso, especial, que você não tem arrancado do seu coração? A mundanidade oculta, cobiça, luxúria grudam na sua pele? Você está disposto a quebrar todos os ídolos, com exceção de uma coisinha aqui e outra ali? Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você acredita nas grandes doutrinas do Evangelho? Você tem se mantido longe de toda depravação óbvia, da desobediência pública da lei de Deus, mas você é descuidado em pequeninas inconsistências? Você tem arrumado desculpas para seus pecados secretos? Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Você está confiando no seu conhecimento religioso? Você líder, no seu parentesco? Você não é ignorante como muita gente é, então você sabe a diferença entre a verdadeira doutrina e a falsa. Você pode contestar, raciocinar, argumentar e citar versos bíblicos, mas esses versos já não exercem força alguma sobre você? Se você é uma pessoa assim, eu te digo hoje: cuide-se e lembre-se da mulher de Ló. Se você está fazendo uma profissão de cristianismo, mas ainda assim vive agarrado no mundo, se você quer ser identificado como um cristão, se você gosta do crédito de ser uma pessoa séria, firme, aguerrida, adequada, regular, que vai à igreja, mas seu tempo, suas roupas, seus gostos, seus amigos, seu vocabulário, a forma como você gasta o tempo livre, as horas que você gasta na frente de uma tela, de um celular, no YouTube, nos shorts de vídeos, nas redes sociais, sai da fazenda e entra no Big Brother, pulando de reality em reality, de uma série a outra série, de um filme a outro filme, de uma novela a outra novela. Tudo isso mostra que você está se alimentando das coisas do mundo. Muito cuidado, e eu te digo hoje: lembre-se da mulher de Ló.
A experiência dessa mulher nos alerta sobre morrer perdido, sobre a brevidade da vida. Vir à igreja semana após semana não é o suficiente. Sermão após sermão, e repentinamente você tem sido chamado a arrepender-se dos seus pecados, mas nada de fato tem acontecido. Às vezes o efeito do sermão dura até a hora da sobremesa, mas na segunda-feira tudo segue normal. As mesmas velhas manias, os mesmos hábitos, o mesmo guarda-roupa, as mesmas bijuterias, o mesmo armário do banheiro, a mesma geladeira, as mesmas assinaturas de streaming, as mesmas playlists. Seu assento na igreja está reservado, o seu nome está no livro da igreja, e com esses privilégios mantidos, os mesmos pecados favoritos para sempre no seu coração. Por favor, nesta manhã eu te digo, ouça o conselho de Jesus. Lembre-se da mulher de Ló. Há algum desconforto no seu coração? Se há, nós vamos fazer algo diferente aqui hoje. Eu conversei com o diácono-chefe. Está tudo acertado. Hoje eu não vou fazer apelo, não vou fazer oração final. Eu queria pedir a ajuda de todos vocês, inclusive os pais com as crianças. Eu gostaria de pedir muito a vocês que nós não nos ajuntássemos na porta da igreja para conversar. Nós não vamos fazer uma saída de todo o grupo de uma só vez, porque eu não vou fazer apelo aqui hoje, eu não vou fazer oração final. Como que nós vamos fazer? Daqui a um pouco, o irmão Gilson vai cantar uma música. E se você, ouvindo a música que o irmão Gilson vai cantar, sentir que esta mensagem fala a você, e que você precisa fazer uma mudança em sua vida, que precisa confessar algum pecado, e pedir perdão a Deus, eu queria que em algum momento da música, você se ajoelhasse, ou assentado mesmo, em reverência, você conversasse com Deus. O diácono não vai fechar as portas da igreja hoje. Você vai sair da igreja na hora que você quiser, com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos, com meia hora. Você vai ter o tempo que for necessário. A Jaque vai continuar tocando, e nós vamos continuar aqui até você se sentir confortável, feliz, leve, perdoado. E aí você toma o rumo da sua casa. Mas eu te peço, não se ajunte na porta da igreja para conversar, para que essa mensagem chegue ao seu coração e vá contigo, e que você se lembre dela, e que você não se esqueça da mulher de Ló. Eu queria que você falasse com Deus. Existe algum desconforto em teu coração? Você em algum momento sentiu as setas da convicção do Espírito em sua alma, em algum momento da mensagem desta manhã? Então, pelo amor de tua própria alma, use esse momento e faz uma oração. Confessa os seus pecados, entrega sua alma a Deus e saia daqui salvo, justificado. Pelo amor de Deus, lembre dessa mulher, dessa infame mulher, que tinha um pé dentro da igreja e outro fora, o coração no mundo e o corpo na igreja. Ore por você, diga de sua dificuldade, fale da disputa, fale desse afeto que você tem pelo mundo, e peça a ajuda de Deus. Eu não sei quais são os pecados que você tem nutrido, eu sei dos meus irmãos, e como eu lutei essas últimas semanas, antes dessa mensagem, porque ninguém pode pregar uma mensagem como essa e continuar o mesmo. Que batalha eu tenho travado pessoalmente. Nós seres humanos, nós carregamos heranças, adquirimos defeitos, e se nos apegarmos a eles se infiltram em nosso caráter, como um pedaço de DNA, que numa mutação se insere em um gene defeituoso, e quando vemos está ali uma nova característica maléfica, um gene do mal, um defeito eterno no cromossomo do seu caráter, e aquilo pode te levar eternamente à perdição. Como tem sido duro para mim, árduo e complexo, mas não posso me calar, não posso deixar de avisar meus filhos, a minha mulher, a minha família. Eu quero ir ao céu com você, meu amigo, com você, minha irmã, com você, minha amiga. Mas sobre você, eu não sei da sua vida, eu não sei dos seus pecados, eu não sei, mas Deus sabe. E essa oração não é porque você vai ter que dizer para Ele alguma coisa que Ele não saiba. Deus sabe tudo. Ele depende da sua confissão, Ele depende do seu reconhecimento. Lembre-se da mulher de Ló. É Jesus quem está dizendo:
Você que aguarda meu retorno, você precisa lembrar da história dessa mulher. Por favor, quando você quiser, pode deixar o recinto. Neste momento eu convido o nosso irmão Gilson, que vai louvar a Deus, uma música de contrição, de entrega. E você saia da igreja quando você achar que deve, mas por favor, não cause tumulto. Vá pacificamente, tranquilamente, em silêncio para o seu carro e vá para a sua casa. Mas aqueles que permanecerem aqui por uns 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, estaremos em oração. Mas não se esqueçam, lembre-se da mulher de Ló. Tem dias que parece que nem valeu a pena acordar. Não há razão maior para levantar, só há motivos mesmo pra chorar. Tem dias que parece que o céu é cinza e não azul. Eu fico aqui sem encontrar uma explicação. Em angústia me pergunto onde estás, e se te importas, por que não olhas para mim? Estou mais perto do que pensas. Eu falo e não me escutas. Eu grito, mas não ouvis. Estou aqui à espera de um aceno, em busca de uma entrega, à procura de uma chance, de quem sabe um só momento pra te alcançar. Tem dias que parece que já não lembras mais do Deus que eu sou. O mundo pouco a pouco te abraçou, a teia do pecado te enredou. Tem dias que parece que meu sacrifício foi em vão, o meu esforço em alcançar o teu coração. Mas eu sonho que esse dia vai chegar, quando de novo serás meu filho e eu teu pai. Estou mais perto do que pensas. Eu falo e não me escutas. Eu grito, mas não ouvis. Estou aqui à espera de um aceno, em busca de uma entrega, à procura de uma chance, de quem sabe um só momento pra te alcançar. Vem, estende a tua mão.
ti